Ah, mas acabou, né? Ou eu estou adiantando? Eu achei que eu estava atrasado, porque a minha acabou, eu li, era 11h30. Eu ainda estava respondendo uma dúvida. Então tá bom. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí para a minha aula. Estão pulando já direto de uma aula para outra, não deu tempo nem de tomar uma aguinha. Por isso que aí já recomendo. Vai ter conteúdo, a gente vai fechar o conteúdo da semana passada, tá? Como eu estava falando já um pouquinho antes de começar, eu não queria estar dando conteúdo assim na última aula, podia fazer uma brincadeira e tal, mas acabou que eu tive essa ideia aí através do que vocês votaram de dar esse assunto, e eu já começo dizendo que esse assunto, no começo eu estava meio assim, será que eu vou falar isso com eles, né? O pessoal é meio novo e tal, né? E falar umas coisas meio críticas, e é uma coisa, um problema muito grave na sociedade, né? Bom, daí eu vim aqui, teve uma aula do terceirão, aquele aulão integrado, veio 4 professores aqui, na escola teve, tá, gente? Foi tudo seguindo o protocolo, tá, gente? Teve mais de 2 meses, tanto uma carteira para outra, foi na quadra, estão fazendo isso para ajudar o pessoal com vestibular, tá? E adivinha, eu dou 1.000 churros para quem acertar qual foi o tema que eles falaram na aula. Eles tiveram que escolher um que eles acharam mais importante. E aí, qual tema vocês acham que foi dado? Alguém quer chutar algum tema, ver se acerta? O tema foi exatamente isso que a gente está vendo, gente. Eles deram fake news, o problema das fake news, o problema das redes sociais, tá? Então veio o Baci aqui, foi muito legal, né? Porque o Baci já está meio aposentadão, tá? Então, ou seja, gente, esse conteúdo é quente, tá? Eu estava me condenando um pouco de estar dando ele, assim, porque eu entendo que, tudo bem, realmente esses conteúdos de história e geopolítica vocês não tiveram ainda, tá? E para entender o problema vocês têm que entender ele. E que talvez os alunos ainda são novos. Eu não sou a pessoa que acredita que você tem que adaptar o conteúdo. Ah, eles são novos, então você pega, dá o vovô ver o ovo. Aí quando é mais velho, aí pode abordar a sexualidade e tal. Eu acho assim, se você coloca o respeito em primeiro lugar, tem que ter respeito. Você não vai colocar aquilo lá para tirar sarro com alguém ou para ofender alguém. Não, você tá abordando aquilo porque você tem um objetivo acadêmico, tá? De dar aquilo. E você respeita os alunos, você se preocupa com eles, você quer ver eles se desenvolver. Que é o meu caso. Então eu dou. Se por acaso, gente, se tivesse muito difícil, aí, como tem esse problema de eu estar arriscando de dar de qualquer forma e forçar às vezes a porra com a barra, eu peço para vocês me avisarem quando, ó, professor, foi muito longe, tal, a gente não está entendendo nada, tá? É um tipo de abordagem. Eu prefiro dar, e aí depois, se tiver algum problema de estar muito rápido, eu ir baixando minha bola, do que não dá, tá? Claro que eles deram coisas diferentes do que eu dei, porque são professores da área, entendeu? E também tem coisas que eu vou dar para vocês que eles não deram, porque tem a parte de informática que eu sei e tal, tá? Mas achei muito bacana, isso mostra a importância do tema, e é por isso mesmo que eu resolvi dar esse conteúdo de qualquer forma no último dia. Porque eu quero que vocês vão para as férias com essa consciência. Que vocês levem essa consciência com vocês. Tudo bem? Legal. Vamos lá, então. Apresentar a tela inteira, tela 2. Então, legal. A gente vai falar de novo, então, a parte final do ecossistema de desinformação, tá? E, mais uma vez, vou falar que o pessoal sempre acha que eu estou falando tudo isso por causa de política, não tem nada a ver com isso, tá? Eu não sou de nenhum partido político, não compro nenhum lado, não acho que vocês têm que fazer isso, inclusive é uma das dicas da aula de hoje. Como eu deixei todos os slides da aula passada aqui, eu vou pular para o 41, tá? Porque como às vezes a pessoa quer entender esse assunto um pouco melhor, vai voltar aqui dos slides, ela já pode ler tudo uma vez. Eu não fiz isso nas outras aulas, porque o conteúdo dependia do outro, mas estava um pouquinho menor. Aqui fica já tipo uma batida só. Se a pessoa precisar de uma referência em alguma outra parte, já está aqui, tá? Legal, eu estudei muito para dar isso para vocês, não é a minha área, né, gente? Então, mesmo assim, talvez tenha algum erro ou outro, tá, gente? Expliquei para vocês na aula passada, né? Vamos dar uma revisão super rápida no que a gente já viu, porque a gente vai precisar desse conceito para fechar
quando a gente chegar em rede social e a gente grudar tudo um no outro, tá? Comunicação é aquilo que a gente falou sobre, principalmente os animais, tem uma mensagem para mandar, manda a mensagem, o receptor pega e aí muda o comportamento. A gente falou sobre a importância dela, como ela é importante para a gente, como a gente precisa dela para viver em sociedade, né? A escolha. A escolha, a gente não ficou falando sobre a escolha, sobre o livre-arbítrio, sobre filosofia do livre-arbítrio, sobre a física. A física hoje em dia está estudando isso, né? Se a gente pode escolher o nosso futuro ou não, não é esse lado da escolha, tá, gente? É o quê? A parte mais ligada à psicologia, de que se você põe duas coisas opostas, o ser humano normalmente tem que escolher e que ele faz isso baseado no conhecimento, na sabedoria, na experiência que ele teve. Se não tem experiência, normalmente ele copia. Se ele copia de uma forma rasa, normalmente ele fica obcecado naquilo, começa a comprar aquele lado igual um maluco e condenar todo mundo que é contra ele, e a pessoa se torna fundamentalista, já viu tudo isso, tá? O que mais? E o capitalismo a gente viu não como o capitalismo se formou, não ficou vendo como funciona o mercado de ações do capitalismo e tal. A gente até vai falar um pouco disso hoje para complementar, mas a gente quer mais estar interessado na parte ligada à rede social, que é a parte de propaganda, que a propaganda quer te convencer alguma coisa, tá? Ah, que legal. Vou tentar, então, não deixar ficar tão em cima. Vamos lá. Antes de começar a aula, eu vou trazer um negócio que é assim. Tem dois objetivos trazer isso. Primeiro, como o assunto é pesado e é um problema que a nossa sociedade está vivendo, então a gente quebra um pouquinho com esse clipe, é um clipe engraçadinho e tal. E como também a gente vai falar na aula sobre valorizar o conhecimento, valorizar a ciência, dentro desse conhecimento da ciência existe a cultura geek em volta, tá? Muitos dos cientistas são dessa cultura geek. Não quer dizer que se você... A gente, no Brasil, a gente não usa muito esse termo geek, a gente usa o nerd, né? Mas o nerd é um pouco diferente, né? O nerd é o cara que já nasce cientista. Eu mesmo não sou um cara tão bom, eu sou mais esforçado, tá, gente? Sou um cara que gosta muito do conhecimento e aí eu me mato lendo para conseguir ler. E dói para mim ler tanta coisa, tá? Não ficar o cara que lê assim, nossa, que prazer, li 20 livros de 3.000 páginas cada um. Ah, um livro técnico. Não é assim não, mas eu sou muito da cultura geek. Por quê? Eu me considero uma pessoa um pouco peculiar, não me encaixo nos padrões, tá? Eu imagino que na idade de vocês isso acontece com vocês também. Esse é um dos motivos de eu estar trazendo um pouco esse clipe. O geek também é muito fã de tecnologia, mas fã não assim só viciado. Ele gosta de entender como funciona, gosta de entender um pouco de eletrônica, gosta de aprender sobre as características das tecnologias. Eles gostam de jogos eletrônicos, mas os mais inteligentes normalmente, aqueles que derivam de jogos de tabuleiro, né? E tem outras coisas que eles gostam também, então coisa aí, né? Por exemplo, hoje em dia a cultura geek vai em eventos que tem dubladores, né? São Carlos é uma cidade que tem muitos desses eventos, tá, gente? Eu fui em muitos deles aqui, mesmo sendo interior, normalmente as coisas não chegam aqui, esses eventos tem aqui sim, tá? Talvez por causa dos contos das universidades aqui. E se bem que quem vai é mais pessoas da idade de vocês. Eu fui lá, fiquei meio deslocadão. E, bom, eu gosto de história em quadrinho, mangá, tal, etc. Tá? E é um dos motivos de eu estar trazendo esse clipe também. Tá? Essa é uma banda que ela não é muito famosa. Não ia ficar trazendo aqui o que você já conhece, tá? Que é uma banda chamada Ninja Sex Party. Alguém conhece essa banda? Imagino que não, tá, gente? Essa banda, ela praticamente tem vários músicos convidados, mas quem são os idealizadores é o Dan e o Brian, tá? O Witch. Eles fazem paródias de um tipo diferente. São paródias intelectuais. No Brasil, paródia é muito, né? Parabéns para você. Aí você canta parabéns para a bunda. Paródia aqui tudo tem a ver com bunda, com peito, com sexo. Também aborda isso a paródia, tá? Mas é de uma forma inteligente. É uma forma de ser crítico, tá? Porque quando você pega esse tipo de paródia, você também aprende a tolerar a crítica. Você aprende também a entender crítica, tá? É um humor um pouco mais inteligente, tá, gente? Depois vocês forem ver os clipes dessa banda. Essa banda, então, ela tem o Dan é uma voz, cara, que é incrível. A voz desse cara, nossa, é fora do comum. Vocês vão ver como a voz dele é diferenciada, tá? E o Witch, eu trouxe um pouco mais da trajetória dele ali escrita, eu vou falar rapidinho. Ele era físico de partícula, né? Nanopartícula, então, um cara muito louco, assim, né? Um cara super avançado do MIT, que entrou para um grupo de teatro e resolveu, falou, não, eu acho que eu contribuo mais para a humanidade aqui.
Então, eu me identifico muito com isso, né? Eu também já trabalhei como analista de sistemas e hoje estou aqui. Para mim é um grande prazer estar trazendo essas coisas para vocês, tá? Tipo, eu acho que eu contribuo muito mais com a humanidade, modificando vocês do que lá na firma, tá? A gente tem sistemas que modificam mais a humanidade, mas não foi o caso das empresas que eu passei. Então, eu trago aqui o clipe, vou dar um para você. Aqui tem gente que gosta de acompanhar o clipe direto no YouTube. Eu vou passar aqui na imagem, provavelmente passo para vocês tranquilo. Também aqui é para vocês terem depois o link com a letra. Não sei se eu coloquei o link certinho, fiz isso meio correndo. Vocês me corrijam se for o caso, tá? Porque a gente não fala também inglês, não, mas no meu caso, né? Eu já trabalhei em empresa que fala inglês, mas inglês escrito desenvolveu. Mas o falado, às vezes, eu perco um pouco, tá? Você tinha aquela propagandinha básica do YouTube. Lembrando, gente, é tipo um tributo, uma crítica, tá? Bom, depois você assiste o clipe inteiro, tá? Eu quero passar um outro clipe dele no final dessa banda também, que eu gosto ainda mais. Acho legal essa clipe para conhecer o estilo da banda, assim, né? O primeiro estilo da banda. Esse clipe já é um pouco mais antigo. E, bom, para o inglês, né? A gente não tem, assim, essa fluência,
Mas a ideia era o Danny, o cara que sofre bullying, né, por ser um pouco diferente. E aí o refrão fala, né, you're fucking cool on the inside, né, você é muito legal por dentro. Então é um negócio que a gente sente muito, tá, gente? Que às vezes a gente se detona, né, a gente se sente meio mal, meio vazio. E tem que lembrar que, no fundo, todo mundo tem um pouco desse sentimento, tá? Principalmente na idade de vocês. E aí você tem que lembrar que por dentro a gente tem muitos valores, né? A gente é uma pessoa muito rica por dentro, né? A gente precisa se conhecer. Inclusive a aula de hoje vai acabar falando disso também, mais para frente. Vamos tocar o barco para conseguir cobrir o conteúdo, tá? Começar falando de instituição democrática, tá? A democracia, ela se apoia no capitalismo, tá? É como se uma fosse fruto de uma e do outro, tá? É um assunto que vocês vão ver em história, em geopolítica, a fundo, tá? Então, o objetivo não é extinguir, entender o que é democracia, mas só essa parte de instituição porque está sendo atacado, tá, gente? Então, aqui o Kino, ele faz uma crítica, né? O Kino, ele fez essa personagem Mafalda, ela era tipo uma personagem precoce, né? A graça dela era essa, ela era muito nova, ela tinha muita consciência, assim. E democracia, a tradução é que o poder é do povo, né? E ele já tirava sarro aí, tipo, na prática a gente sabe que o dinheiro, por exemplo, manda muito mais que o povo, né? A gente conversa com nossos pais aí, vê os problemas que a democracia tem. A gente falou sobre o capitalismo permear boa parte da nossa sociedade, né? E não morreu fazem uns 2 meses, né? Vai fazer muita falta. E a democracia, ela tem uma relação conturbada com esse capitalismo, tá? Tem esse problema de um influenciar o outro, tá? O poder do dinheiro acaba corrompendo a democracia, né? Estamos tomando decisões para quem paga mais, né? O capitalismo, ele está mais ligado com essa parte aqui, né? A democracia está mais ligada com essa parte do capitalismo. O capitalismo a gente chama tudo de capitalismo, mas ele teve um desenvolvimento, né? Os autores chamam o começo de comercial, quando tinha os barcos, aqui tem o desenho, o industrial, que aí criaram as indústrias, ao financeiro de ações das empresas. Tem autor que gosta de falar que com a tecnologia veio o tecnocapitalismo. Tem autor que começa a falar que com esse problema da rede social já se transformou numa outra coisa, tá? Tipo, outro capitalismo aí já, tá? As instituições democráticas, tá? Elas são divididas em 3 poderes. A ideia aqui não é ficar explicando, ó, juiz, judiciário serve para julgar quando alguém cometeu um crime, quem que está no executivo, você elege o legislativo e tal. Então, não é ficar falando exaustivamente até vocês entenderem, vocês vão ter essa aula lá na frente. Mas a ideia é assim, esses poderes, um dá alimento para o outro, um cuida do outro e tal. E existe um quarto poder que não é institucionalizado, tá? Não existe a instituição jornalistas, mas ela é fundamental para que a democracia funcione, tá? Lembrando que eu estou dando essa aula principalmente porque eu sou super fã da democracia. Sou um fruto da democracia. Minha educação, tudo que eu vivi é porque eu vivi num sistema democrático, tá? E adoro a democracia, acho difícil a gente colocar alguma coisa melhor em prática hoje em dia. É uma aula para defender a democracia, tá? Para que servem essas instituições? No fundo, é isso que importa para essa parte do problema da rede social, tá? Ela serve para regular a nossa sociedade, tá? Ela serve para limitar, por exemplo, se um empresário ganancioso vira e fala assim, eu não quero mais que o empresário tenha vida. Ele vai vir aqui, ele é contratado, ele vai trabalhar até morrer, não vai ver mais a família dele. Isso não pode. Tem lei que cuida dos trabalhadores, tal. Então, ela dá um certo limite para o empresário ganancioso. O limite também, por exemplo, ambiental. Pô, não pode jogar mercúrio na água, não vai beber essa água. Tudo bem que, na prática, as mineradoras jogam mercúrio na água, lá em Minas Gerais, Amazônia, tá? E aí contamina a nossa água. Mas tem a lei lá, era para ter mais fiscal, tem a estrutura, tá? Então, quer dizer, é isso que as instituições democráticas são. É o fiscal, é a lei, é a polícia, tá? Outra coisa, a instituição democrática, ela aumenta o poder popular. Então, vamos supor, o meu bairro tem uma associação do bairro. E aí, a gente quer eleger um vereador que vai ajudar a gente a colocar uma praça, que vai ter
coisas de cultura nessa praça. É interesse nosso, então a gente elege, aumenta o nosso poder de conseguir o que a gente quer, tá? Então, fica a primeira pergunta no ar aí, ó. Para quem que interessa desmoralizar e enfraquecer essas instituições? Tá? Quem que está por trás disso aí? A gente vai falar sobre essas pessoas durante a aula, né? Vou só voltar aqui um pouquinho. Quem que é o Sr. Burns? Quem não conhece Simpsons? Ele é um empresário que é dono lá da empresa da produção de energia nuclear, e ele é super ganancioso, assim, para ele o ser humano é um lixo, sabe? Tipo, ele usa as pessoas como se fossem burro de carne, né? Tá? Então, quer dizer, será que é a ele que interessa por isso, né? Pessoas como ele, né? O jornalista, ele falou, qual que é a importância dele, qual que é o quarto poder? O nome imprensa vem da prensa, né, que prensava o papel e imprimia, a gente falou sobre como isso evolucionou a comunicação, mas hoje em dia imprensa é o termo usado para falar sobre jornalismo. Por que isso é o quarto poder, né? É assim, ó, a imprensa, ela é fundamental para a democracia, porque a primeira coisa que o jornalista faz, ele deixa fácil para a gente entender como funciona o processo do governo. Não é fácil entender o processo do governo, e o jornalista é um cara que escreve bem para você entender aquilo. Tá? Esse é o primeiro papel do jornalista. Também serve para você fiscalizar os órgãos de governo. Vamos dar um exemplo aqui, sei lá. A polícia não consegue achar um assassino. Aí o jornalista vai lá e investiga que no hotel do outro lado da rua tinha uma câmera. Ele passa para a polícia, descobre que o assassino estava atirando. Então o jornalista também ajuda a fiscalizar, ajuda a retroalimentar esses negócios do governo, tá? Ou, por exemplo, o governador, o presidente, o prefeito roubando, tá? Também serve para isso o jornalismo, tá? Então, é fundamental a imprensa na nossa vida, tá? E a imprensa, ela está sendo enfraquecida. Esse livro aqui sabe, para quem quer seguir essa área, esse livro é fundamental. Vocês vão pegar aí exatamente tudo isso que está sendo bolado agora, né? Então, é fundamental a gente entender a relevância dos jornalistas, tá? Eu sou super fã dos jornalistas, leio muito jornal, tá? E a gente vai falar sobre isso com vocês, tá? Mais uma vez, a quem que interessa ficar enfraquecendo o jornalismo? Qual que é o tipo de pessoa que quer enfraquecer jornalista? Tá? IA a gente não vai ficar falando aqui sobre o que é visão computacional, sobre como a IA reconhece a fala e as linguagens naturais. Não, calma. Vamos lá. O ponto que a gente precisa entender de IA é o seguinte. Uma IA, ela é um agente inteligente. É alguma coisa que você programou, que traz métricas matemáticas, que vai te dar uma decisão que vai ser tomada, como é que você tem sucesso naquilo. Vou dar um exemplo, por exemplo, no sistema de IA que eu fiz uma palestra, que ele estava tentando diagnosticar câncer nos pacientes que iam lá e sai aquela imagem, né, do raio-x ou da ressonância magnética, e que tem certos padrões que falam, ó, se tiver esse tipo de imagem, é porque é câncer. Se tiver isso aqui, não é nada, é só uma lesão do esporte. Ou se tiver assim, é porque o normal está saudável. Então, eles estavam treinando o sistema de inteligência artificial a fazer o papel do médico, que analisa a imagem. Então, ele ia escaneando aquela imagem, e aí ele via os padrões que tinham naqueles desenhos, essa é uma das áreas de IA que tem, e aí falava, ó, isso aqui é câncer, isso aqui é saudável, isso aqui dava um diagnóstico, tá? Agora, já na parte de rede social, é um pouco diferente. Qual é o objetivo da IA na rede social? Maximizar o lucro da empresa de rede social. Aí você pode virar e falar o seguinte, senhor, e daí? Os caras têm que ter lucro, capitalismo, eu sou capitalista, e acho que é isso mesmo, tá? O problema é que a IA, ela não liga que, por exemplo, dá problema mental ficar viciado em rede social. E daí? A IA não está nem aí, ela só quer maximizar o lucro. A IA não liga, por exemplo, que os padrões mentais de quem fica na rede social é o mesmo de um usuário de droga. Isso tem a ver com o vício. Na verdade, quando ela foge desse padrão, a IA faz voltar. Ela troca o tipo de imagem que você vê até você entrar no padrão de vício. Então, peraí, será que e daí que a IA está controlando a nossa vida? Tá? Um dos outros fatores é que já se sabe que a produtividade mundial caiu por conta de uso de rede social.
A IA não está nem aí. Isso é bom para ela, traz lucro para o anunciante. Tá? Você vira um consumidor maior, um profissional pior. Se exploda. Ah, eu sou um estudante pior, fiquei burro, fiquei o dia inteiro na rede social. Não está nem aí que a produtividade caiu. Tá? O que mais? A IA, por conta da estrutura dela, ela destrói uma parte do nosso tecido social, ela ataca a democracia, ela ataca as famílias. E daí? A IA não liga. A IA quer que você compre um anúncio. Se para comprar um anúncio faz você brigar e ficar brigando, e ter depressão por ter brigado com os parentes, isso faz você ficar mais online, a IA não liga. Ela não foi feita programada assim. Ela foi feita programada para você ficar viciado e comprar produto. A depressão também ajuda você a comprar produto, tá? O consumismo, vocês vão ver aí quando vocês fizerem filosofia, ele tapa uma parte do nosso buraco da alma, mas é lógico que no final não tapa coisa nenhuma. Então, quando você entra lá no para que serve a rede social, o site faz uma puta propaganda legal. Ah, você vai ter amigos, namoro, você vai conseguir empregos, você vai compartilhar imagens. Tudo bem. A priori, quando você entra na rede social, é isso mesmo. E você acaba ficando viciado porque ela te oferece isso no começo. Depois de um tempo que você já está viciado, você acaba produzindo só a imagem que eles querem. Imagem que faz você e quem te assiste ficar viciado. É um círculo vicioso, né? E aí, para mim, essa aqui é o principal objetivo de toda rede social hoje em dia. Acabou-se o propósito, acabou perdendo sentido, tá? Outra coisa é que a rede social, como a burocracia de criar leis é lenta, a burocracia de criar fiscais é lenta, eles estão nadando de braçada, eles fazem o que querem, tá? Quando foram chamados a depor lá, o Zuckerberg, no Senado, quem assistiu isso aí, aquilo lá, a coisa mais ridícula que eu já vi da humanidade foi aquele momento ali, viu? Nossa, que coisa horrível. Mas, enfim, vamos lá, vamos falar disso. Eles não sabem criar órgãos de fiscalização, não querem investir nisso, não querem gastar nisso. Chamaram lá, aí ele falou assim, a gente está criando uma IA que se autorregula. Ah, desculpa, eu não engulo essa, tá, gente? Ó, é simplesmente ridículo. A ideia que dá é que acho que esses governantes também estão viciados em rede social e eles estão apáticos, sabe? Eles estão com a boca aberta e a mosca está entrando, tá? Eles estão com desgosto da vida, assim. Não é possível que engoliram aquilo, tá? Se você criou uma IA e você foi egoísta a ponto de criar essa IA e perder o controle dela e hoje em dia está fazendo mal para o seu usuário e você não está nem aí, não vai criar uma outra IA boazinha, desculpa. Você tem que interferir, tá? Essa é a minha visão. Desculpa, mas não. Então, vamos juntar todas as peças agora, gente. Tá? Lembrando que eu coloquei 1, 2, 3, 4, exatamente para ajudar a gente a entender por que a gente falou tudo aquilo e juntar todas as peças. Tá? As redes sociais, elas exploram o fato de que a gente precisa se comunicar, a gente gosta de comunicar, a gente vicia em se comunicar. Tá? Ela acaba, por causa do conta da IA, querer te prender ali, ela fica sempre te colocando a fazer escolhas políticas de produtos, tá? E comprar lados. Você acaba fazendo isso porque a educação no Brasil e no mundo inteiro ela é muito fraca. Você acaba tomando essas decisões de uma forma superficial e se torna fundamentalista. O fundamentalista ele é mais fácil de manipular ainda pela IA, fica mais preso ainda na rede social, tá? Lembrando que os principais fundamentalistas estão ganhando dinheiro para isso, tá? Ganham dinheiro desses empresários aí que têm uma intenção duvidosa. E as redes sociais, elas só querem saber de colocar propaganda acima de tudo, hoje em dia, tá? Os políticos e empresários aí que não prestam, na minha visão, acabam prejudicando os empresários que são um pouco mais humanos, que se importam com o funcionário. As pessoas acabam tendo gasto maior, né? Não tem como concorrer com esses mais egoístas, tá? E elas estão enfraquecendo as instituições, enfraquecendo o jornalismo, tudo isso através da rede social, usando a IA, tá? E estão conseguindo aí o que querem, tá? Eles perceberam a fragilidade do sistema, certo? E estão usando as fragilidades a favor deles, tá? Eles estão pagando fundamentalistas, eles não estão produzindo esse conteúdo. Às vezes a gente tem essa impressão de que a fake news é uma coisa que acontece. Tinha fofoca antigamente falando mentira, tudo bem, só que essas fake news, elas usam técnicas avançadas de psicologia. Por exemplo, uma que foi falada ontem, que eu achei muito legal. Eles falam assim, ó, meias verdades, não é uma mentira inteira. Uma mentira inteira normalmente não propaga. Ele mistura metade da notícia verdadeira com a mentira, para conseguir fazer espalhar.
Outra coisa, eles usam técnicas de psicologia, por exemplo, assim, ó. Ah, eu não sei se isso é verdade, mas tal coisa. A gente só escuta tal coisa, o ser humano funciona assim, né? Se, por exemplo, se você quer falar assim, ó, eu tô paquerando aquela pessoa. Ah, tá. Aí a pessoa vem e fala para você assim, ó, você é muito legal, você é uma pessoa excelente para namorar, eu iria namorar, adorar namorar com você, mas o que importa é o quê? O que vem depois do mas, né? Concorda ou não? Eu gosto bastante desse exemplo que ele deu, é legal porque a gente entende, né? Fica bem claro que, pô, a gente não liga para o que vem antes do mas, a gente engole, né? Então, ela é criada com muito dinheiro, muita produção, tá? E ela, a intenção dela é destruir um monte de coisa que a gente ama. A minha família teve briga por causa de política. E, meu, a de vocês também teve? Provavelmente sim, tá? E é ridículo isso, porque são familiares, são pessoas que a gente ama, gente, tá? Isso é muito complicado, né, gente? Chegar numa situação dessa, tá? Ele está atacando a democracia, todas as instituições democráticas, está atacando a imprensa. Então, cai a ficha aí, gente. A quem que interessa tudo isso, né? Tá? Então, a sua emoção está à venda na rede social e como ela funciona está favorecendo essa patifaria toda aí, tá? E, professor, eu não uso rede social, eu só jogo. Gente, os jogos eletrônicos, uma grande paixão da minha vida aí, estão entrando para essa linha, porque os jogos eletrônicos que mais são utilizados são aqueles que são gratuitos, e essa estrutura toda está entrando para pagar. Porque tudo começou com quem que paga a conta da rede social, né? E aí quem vai pagar para manter aquele jogo online, desenvolvimento do jogo, vai acabar entrando toda essa estrutura dentro, tá? Beleza, professor, entendi. Eu caiu minha ficha aqui e tal. Você falou sobre o livro infinito, eu refleti sobre tudo aquilo e tal. O que eu posso fazer? Eu vou ficar aqui chorando? Eu sou só um aluno aqui no Interativo. A primeira coisa que eu falo para vocês é: o Interativo é uma escola diferenciada, gente. Vocês têm professores aqui, vão ter professores aqui, que você vê como eles estão alinhados comigo. Eu nem sabia que eles estavam dando essa matéria. E estão dando. Então, eles estão preocupados com a formação de vocês de uma forma, assim, muito completa, tá? E aproveitem isso. Também o ambiente de alunos daqui é diferenciado, tá, gente? São alunos que têm amizade, que fazem amizade com o professor, que não têm, assim, querem se desenvolver. Aproveitem isso. Outra coisa, vocês são pessoas que vão poder modificar o mundo, sim. Não tire o poder de vocês. Às vezes a gente também fala isso de uma forma que dá a impressão de que joga para a geração mais nova aí a responsabilidade de mudar. Não, não é isso. A responsabilidade também é dos adultos. Então os adultos também têm que se informar, têm que se desenvolver. A gente tem que fazer tudo isso junto, tá? Então vamos falar sobre isso agora. Tá? Que existe uma saída, existe um caminho legal. Eu já tenho tudo isso num slide aqui de como a gente não cai nessa armadilha que o mundo formou para a gente, tá? O primeiro você não vai sair totalmente da rede social porque isso te mata socialmente. Viver isolado também é péssimo, né? Se você não está na rede social, você não existe para certas pessoas e, pô, isso é péssimo, tá? Mas controle o tempo. Controle o tempo, tá? Outra coisa, não tome partido cegamente. Não é partido político, mas é tomar lado, né? Se você for tomar o lado de uma coisa, é legal tomar lados, mas tem argumentos, leia sobre aquilo, tá? Ler livros completos, a gente falou disso, já deu para ficar claro qual é a importância disso. Valorizar a arte, porque a arte traz alimento para a alma, né? Você se torna uma pessoa rica, você se torna uma pessoa que traz informações diferentes, tá? Você tem uma perspectiva diferente, né? A arte dá isso para a gente, tá? Valorizar o conhecimento, valorizar a intelectualidade, valorizar a tolerância, aprender a ser tolerante, tá? Aprender a ter críticas inteligentes, porque a crítica inteligente quer crescimento, né? Tá? Entender as coisas de uma forma completa, não parcial, senão você vai acabar sendo manipulado, né? E vai acabar tendo uma visão errada das coisas, tá? Agora isso aqui, ó, isso aqui é importante falar um pouquinho mais. Jornal. Quem lê jornal aqui? Provavelmente ninguém. O Brasil já lia pouco jornal, aí com a internet as pessoas começaram a se informar de graça, né? E o jornalismo enfraqueceu. Porque, assim, você quer saber quem morreu? Você lê o jornal. Você abre a internet e sabe quem morreu. Então, essa parte um pouco mais ligada à fofoca, ela morreu e as pessoas pararam de consumir jornal. E ler jornal é uma coisa assim, ó. Dói. Dói.
ler livro também dói, principalmente quando é livro técnico, tá? Mas eu garanto para vocês, principalmente o jornalismo, quando você começa a encontrar o tipo de jornalista que você gosta, eu faço exercício para as costas, porque eu sou meio gordinho, vivo sentado, porque da TI e tal, mas eu faço 10 anos que eu faço tratamento, faço uma musculaçãozinha, fisioterapia, como é que chama? Funcional, tá, para manter. Sempre os professores me falaram, vai acostumar, a dor passa. Até hoje eu sinto dor e eu entendo como é importante para mim, não paro, aprendi a valorizar o bem-estar, tá? Mas ler, eu garanto que para de doer, gente. Eu garanto para vocês, tá? Leiam algo de jornal. Ah, professor, mas não consigo, não vou ler aquele jornal inteiro. Cara, você gosta de esporte? Pega um negócio do seu time, lê 2 parágrafos, não precisa ler inteiro. Lê 2 parágrafos um dia. No outro dia você vai conseguir ler um pouquinho mais, tá? É um negócio que você costuma muito assim, e é muito legal porque você vai se tornando uma pessoa interessante, você começa a ter informações para trazer, sabe, coisas para conversar, o jeito de você conversar muda, tá? Então, fica essa dica, nem que seja o quadrinho do jornal, porque quem lê e escreve aqueles quadrinhos do jornal são pessoas intelectuais críticos, tá? Leia o jornal devagarzinho, tá? E aí eu coloquei aqui que a última coisa é a mais importante, por quê? Amar as pessoas de graça. O que isso quer dizer, professor? Está meio loucão? Eu vou sair confiando em todo mundo na internet? Não, não tem nada a ver com ser ingênuo, tá? Tem a ver o seguinte, eu percebo que as pessoas, elas precisam de 999 mil motivos para amar um outro, hoje em dia. Ah, eu gosto dele porque ele é legal, ele é bonito, ele é bacana, a voz dele é bonita, ele é... Gente, por exemplo, eu sei que eu só falo demais, às vezes sou meio chato, tal, mas eu tenho outras qualidades, eu sou um cara que lê, eu sou um cara que tem umas coisas diferentes para trazer. Então, aprenda a achar as qualidades nas pessoas, tá? Não precisa ficar se justificando demais para gostar de umas pessoas. Aprende a gostar das pessoas de graça. Se você tentou falar de um assunto que a pessoa não deu certo, foi meio mala, fala de outra coisa com ela. Tenta outro assunto, ela pode te acrescentar, pode cair numa coisa que ela tem mais afinidade, tá? Essa é a dica de amar as pessoas de graça, tá? Não espere coisas em troca, não ame só por interesse, tá? Conheça as pessoas, abra a sua mente. Conhecer as pessoas e conversar faz abrir a mente. Ah, tá com pandemia, aproveita para fazer vídeo chamado, entendeu? Vai chegar aí o Natal, vai ficar com saudade. Vamos voltar para quebrar um pouco esse ritmo aí, ficou as dicas, né? Tá? Um outro clipe que eu gostei muito, lembrando que ele é um clipe que envolve crítica, tá? Não é para analisar a parte machista dele, porque é exatamente a crítica que tem nele, tá? Eu vou querer que vocês tentem adivinhar qual que é a principal banda que ele fez, quase um tributo ali, nesse clipe aqui, tá? Eu vou dar a dica que começa com B. Certo? A primeira letra. Vamos lá, vamos ver o clipezinho.
Sim. You need to go to bed. To my parents' house. And two songs of voices. Sometimes my mom just hangs around to make sure that they enjoy choices. Welcome to my parents' house. E aí, alguém quer chutar qual que é a banda? Que é o tributo? Descobriu? Não fazem ideia. Esse estilo aí é tipo um tributo ao Bruno Mars. Não sei se vocês gostam, eu admiro muito algumas músicas dele. Ele copia algum estilo um pouco do Michael Jackson, um pouco daquela cultura funk, né, disco da década de 70, praticamente como se o Bruno Mars já fosse uma forma de paródia, né? Tá? Então seria como se fosse a paródia da paródia. Curtiram o clipe? Estão vivos aí ainda? Será que a minha internet está aí? Ah, estão aí. Legal. Tem uma outra banda que, inclusive o próprio Bruno Mars, ele gravou uma das músicas que eu mais gosto do Bruno Mars junto com esses caras, que é o Daft Punk, que é uma influência muito grande no Ninja, que é aquela hora que eles põem aquela cabeça de leão, aquela cabeça, é tipo um tributo também, né? E como eu falei, tá? É uma coisa que eu trouxe para vocês aí, porque é da cultura nerd, né? Eu acho que eles eram muito nerds, e aí a gente saber também que existem músicos talentosos, tá? Eu vou fechar, antes de vocês farem como é que chama? Homenagem, falando sobre alguns livros, algumas coisinhas para indicação das férias. Claro que vocês não são obrigados a ler nada, tá? Se você tiver sem ideia do que fazer nas férias, tá aí a dica, tá? O Emicida é um rapper brasileiro, esse livro é um pouco mais infantil do que o foco de vocês aí. Mesmo assim, é um livro muito bom, eu acho, porque a gente aí passou o Dia da Consciência Negra e essa parte desse livro aí, ele trata muito disso, muito bem, tá? Os livros do Emicida, eu sou fã do trabalho dele por conta disso, tá? Para quem já gosta um pouco mais de biologia, já sabe que é meio essa área que quer seguir, esse livro aqui é fantástico, porque explica coisas complexas com um vocabulário muito simples. Isso é uma coisa bem difícil de fazer, tá? Fica a dica desse, tudo tem uma explicação. O Carl Sagan é meu autor favorito, eu não tinha trazer ele aqui, claro, né? Puxar a sardinha para o meu lado. O Mundo Assombrado pelos Demônios é um livro que fala, e desde a década de 90 ele já tinha percebido que o poder dessa pseudociência, tá? O problema que ela ia trazer. Então, é um livro que está voltando a ser muito atual, né? Infelizmente, tá? E um outro dele que é ficção é o Contato, que é quando a gente encontra alienígenas, tá? Para quem gosta um pouco mais de sociologia, distopia, mundo bizarro, eu trago o 84. O 84 ele foi escrito em 48. Tem muito a ver com isso que a gente discutiu na aula de hoje, porque é um mundo futuro onde o governo decide o que vai ser censurado, define o que a gente vai, qual a nossa opinião, a gente é manipulado e tem um aparelho que chama Big Brother, que fica na nossa casa, que filma tudo que a gente faz e através dele toma decisões, né? É engraçado como isso parecia um absurdo naquela época e aí tá aí, né? Hoje em dia a nossa realidade, tá? Então é bizarro isso. Para quem não tem costume tanto de ler, mas ainda assim quer conhecer esse autor, ele tem um livro que chama Revolução, estou escrevendo aqui,
dos bichos, tá? É um pouco, eu devia ter colocado aí também, é um pouco mais simples o vocabulário, é um livro bem fininho, você acaba rápido. É um livro que ele escreveu na época para criticar os sistemas autoritários do comunismo, tá? Ele é inglês, na época eles tinham esse medo do comunismo pegar na Inglaterra, mas no fundo é a crítica serve para qualquer totalitarismo, né? Qualquer pessoa que assume o poder e como no poder ela começa a se corromper, tá? O que mais? Eu quero uma recomendação de um livro mais nerd, professor. Eu costumo ler muito. Então, leia O Senhor dos Anéis. Eu recomendo, tá? É bem legal, é bem complexo, uma leitura bem diferente, tá? Eu adorei ler. Mas, assim, é um vocabulário bem difícil. Ele fala bastante sobre a família dos elfos, descreve os ambientes, a floresta que eles estão. Então, ele é bem longo, né? Ele é bem grande, grosso. Se você não tem tanto costume de ler, mas mesmo assim quer ler alguma coisa de fantasia e magia, leia o Hobbit. Tem bem menos personagens, tá? Já vou chegar nele ali. Adorei o Mandalorian. Então o Hobbit, ele é mais fácil. Só tem os anões e o Hobbit, para quem vê o filme sabe. E aí é um pouco mais fácil de ler, tá? E assim, essa coisa de fantasias, RPGs e tal, é tudo praticamente baseado aí no que esse universo que ele criou, de tanto sucesso que ele fez. Existem outros autores também, tá? Mas ele foi um dos principais. O que mais? Eu não assisti Star Wars ainda, professor. Então assista, gente. É muito legal. Foi uma revolução no cinema. Foi uma revolução para os geeks, tá? O engenheiro de som que trabalha em Star Wars, que fez aquela brincadeira de fazer o on, o cara era tão genial que mesmo quem não gostava do filme brincava. Tinha adulto brincando de fazer o on no outro, sabe? Então, quer dizer, o cara era um engenheiro de som muito bom, cara. Era muito à frente do tempo. Então, assista, tá? As animações eu gosto muito também. Clone Wars mais do que as outras, tá? Mas gosto muito. O Mandalorian eu assisti também, a primeira temporada. E eu achei muito legal, muito fiel ao universo, tá? Recomendação aí, lógico que para quem gosta de Star Trek vai ficar ofendido aí, porque existe essa rixa. Mas a ideia da aula é acabar com as rixas, né? O que mais? O Weird Al Yankovic, ele é o deus das paródias. Ele faz paródia mesmo em cima de músicas que existem. Desde 80 que esse cara faz paródia, tá? Tem paródia de tudo quanto é artista. Ele faz produções muito boas. Essa aqui é uma banda que é uma crítica ao fato da gente ignorar os mais pobres, tá? Quem vive na rua. Então, em vez de Jimi Hendrix Experience, é o Jimi Hendrix Experience. O Whindersson Nunes, ele fez um clipe aí falando da infância de quem viveu antigamente, que chegou a 70 milhões, é muito, na minha opinião. Eu não sou muito fã assim, desse estilo, não é muito minha praia, mas eu tenho que reconhecer que a paródia ficou bem feita, ela tem essa crítica de você ficar demais no celular, então cai um pouco nisso e eu tenho que trazer, provavelmente tem gente que é fã, tem que dar o crédito a ele, tá? O Premier é uma banda um pouco mais ligada a MPB, para quem é um pouco mais assim, gosta desses MPBs, e tem essa letra aqui que é Lua de Mel em Cubatão. Cubatão era uma das cidades mais poluídas do Brasil, né, porque eles escreveram a letra. Aí a piada era essa, né? Eu gosto de metal, vou trazer um metal, puxar a sardinha para o meu lado aqui. Eu gosto de Iron Maiden, esse disco Power Slave, ele é temático, fala sobre os escravos que construíram a pirâmide, tá? É um metal muito simples e fácil de digerir, tá? Existe uma banda cover do Iron Maiden, de músicos daqui de São Carlos, o Sérgio Piucep é um deles, esse aqui também é outro, tá? Eles também tocam no Soulspell, tá aqui o link da banda, o Piucep também toca no Vandroia, fica a dica aí de metal, esse aqui é um ópera rock, o Soulspell, tá? O Vandroia é um metal mais modernão, fica a dica, tá? Para quem não gosta de metal, professor, não vai trazer uma dica para quem não gosta? Eu gosto de jazz, gosto de um som mais trabalhado, um som mais bonito, emotivo. Então aqui, ó, a Billie Holiday é um jazz um pouco mais antigo, tá? Mas ela sofreu preconceito por ser negra, ela sofreu preconceito por ter a voz rasgada, ela venceu todos esses preconceitos, o som dela explodiu, ela criou um estilo próprio com essa voz rasgada dela, tá? É um som que eu gosto muito, então eu trago aqui para vocês também. E por último também, ainda em homenagem à consciência negra, ouçam esse som aqui, o cover da Sandra de Sá, dos Olhos Coloridos, pela banda Funk Como Le Gusta, que mistura jazz com funk tipo Bruno Mars, com samba, é uma mistura, eles são músicos excepcionais, pessoas que manjam muito música, tá? Para mim a melhor banda nacional, e é uma banda recente até, não é tão antiga, né? Tá? É isso, gente, falei demais, né? Desculpa aí, tá? Fica aí as dicas para vocês.
E eu queria começar agradecendo por todo o crescimento que eu tive com vocês. Eu cresci demais com a turma de vocês. Vocês foram uma turma que trouxeram um feedback diferenciado, assim, com relação às coisas que eu dei na aula. Então, eu cresci muito com vocês, foi muito legal. Adorei dar aula para vocês, tá? Vou abrir aí um espaço para vocês fazerem a homenagem. Quem quer falar, vai digitar. Dá pra me ouvir. Desculpa a demora, o computador tinha travado bem quando eu ia ligar o microfone. Dá pra me ouvir, né? Tá, vou falar. Algumas pessoas marcam a nossa vida, deixam mensagens que nunca se apagam da nossa vida. Tá baixo? Vou subir. Não, eu aumentei aqui, agora eu tô vendo, pode ir? Tá. Algumas pessoas marcam a nossa vida, deixam mensagens que nunca se apagam das nossas mentes, que se tornam aprendizados que levamos para sempre. E nem sempre é por meio de palavras que aprendemos. Amor, amizade, humildade e generosidade são atitudes e qualidades que se veem nas ações e que ficam de exemplo e inspiração. Foi alguém que nos fez repensar nosso lugar no mundo e a importância do nosso modo de estar nele. Admiramos vocês profundamente. Obrigada por se dedicar ao seu trabalho com tanto entusiasmo e verdade. Você faz seus alunos se sentirem especiais e pessoas capazes de alcançar os sonhos. As lições que aprendemos com vocês estão presentes na nossa mente e nosso coração. Somos gratos por todos os nossos momentos juntos e por serem batalhadores no momento difícil, como nessa pandemia e aulas virtuais. Nós não sabemos como é ser professor, porém sabemos que vocês são guerreiros, passam por momentos complicados, momentos de estresse, e mesmo assim, todos os dias dão sorriso na aula e são pacientes com todos nós. Vocês são incríveis e merecem o mundo. Assinado com muito amor de 8º ano. Muito bom, muito bonito. Vocês escreveram em conjunto essa poesia, quase uma poesia, né? Foi isso? Vocês escreveram todos juntos? Se juntaram, cada um falou um pouquinho. Muito difícil escrever assim, ou alguém assumiu. Legal, muito emocionante, fiquei emocionado aqui, tá? Muito legal. Vocês também mudam a nossa vida, tá? Não, sempre não dá para envolver todos da sala, né? Aí ficaria uma loucura, só se tivesse muito tempo para fazer como se fosse um projeto. Mas representa todo mundo? Alguém não se sentiu representado? Acho que sim, né? Muito legal. Para mim também foi muito legal dar aula para vocês, tá, gente? E assim, eu estou planejando na hora de falar sobre o ano que vem aqui, a gente não perder totalmente contato, mesmo que não for ter informática regular, a gente faz um evento ou outro, tá? Que a gente se reúne, eu faço uma palestra para quem quiser participar, tá? Vocês escolhem um tema, eu pesquiso e a gente apresenta juntos, dá para fazer bastante coisa, isso aí vai ser um prazer fazer, nem vou onerar ninguém, nem a escola, nem... Basta a gente não perder o contato, tá? Fica a dica para vocês me procurarem a hora que quiserem. Vai ser um ultra prazer ver vocês, tá? É uma turma assim que eu sinto que vocês comigo tá um pouco tímido, que eu tinha chegado novo, né? E o professor meio carequinha, aquele jeitinho, e que assim, tanto vocês soltaram muito comigo e eu também me soltei muito com vocês. Então, acabou deslanchando eu virar professor com vocês, assim. Bora ter curso de programação. Pode ser, a gente faz uma turminha à tarde, se tiver aluno, tá? Legal. É isso, gente. Então a gente encerra o curso aqui, tá? É muito emocionado, muito legal ver o crescimento de vocês, tá? Adorei a participação de muitos de vocês, certo? Se alguém quiser mais digitar alguma coisa ou abrir o microfone e falar alguma coisa, fica à vontade. É isso, gente. Obrigado por tudo mesmo. Eu também agradeço. Tá, gente? Boas férias para vocês, boas festas. Amem muito os familiares de vocês, tá? Aqueles familiares que vocês tiverem saudades, façam videoconferência, espalhem o amor, tá bom? Valeu então, gente.
Já está saindo aí, um beijão, um abraço, boas férias, boas festas. Vou interromper a gravação.